Olá, continuando com as nossas aulas de demonstrações contábeis, vamos falar agora da demonstração do resultado do exercício. Pessoal, diferentemente do balanço patrimonial, que normalmente é feito por grandes empresas, grandes e médias empresas, a DRE ela deve ser feita por empresas de qualquer porte. O balanço patrimonial, uma empresa de pequeno porte, não faz muito sentido ficar elaborando esse balanço. Por que não faz sentido? Porque como ela é pequena, o volume de receita e despesa ele é de um tamanho tal que os proprietários conseguem, saber o que tem dinheiro, o que tem de material, o que tem veículos, etc. Já uma empresa de grande porte, ela não tem esse controle. Então, por isso que ela faz o balanço, para poder ter um controle mais apurado dos bens que pertencem, dos seus direitos e seus deveres. E também lembre-se, o balanço ele é feito para ser analisado por pessoas externas que quer saber da saúde financeira da empresa. Ponto. Já a demonstração do resultado do exercício, ou DRE, ela é uma demonstração dinâmica. Uma demonstração dinâmica que vai registrar as receitas e as despesas da minha organização, da minha empresa. Como receita e despesa, no momento nós vamos entender, de modo simplificado, vamos entender que é o quê? Que são as entradas de dinheiro e saídas de dinheiro. Tá? Entrou dinheiro é receita, saiu dinheiro é despesa. Tá certo que esse conceito é muito mais abrangente, tá? Para nós aqui, esse conceito que eu falei para vocês é um modo bem simplificado. A DRE, nós iremos ver que ela é uma demonstração que ela é composta por grupos, tá? Ela é composta por grupos e nesses grupos eu teria lá, por exemplo, o grupo da receita, aí eu teria lá vendas, receita financeira, eu tenho lá o grupo da despesa, tá? O grupo da despesa, eu tenho lá despesas operacionais, tem também despesas financeiras, etc, tá? Financeira. A DRE é o seguinte: quanto maior é o nível de análise dentro da empresa, então, por exemplo, lembrando aqui a pirâmide, né? Então nós teríamos o que aqui na pirâmide? Nós teríamos uma coisa mais ou menos assim, né? Ups. Pronto. E a pirâmide ela é dividida, em 3 níveis, né? Então nós temos aqui o nível estratégico, né? O nível tático, o nível operacional. Então veja, quanto mais alto é o nível, o que eu vou analisar não são os detalhes dentro da DRE. O que eu vou analisar seriam mesmo esses grupos aqui, ó. O grupo vendas, o financeiro. Então eu sou um diretor, eu não quero saber que entrou uma receita de uma aplicação de CDB. Eu não tenho esse interesse. O que eu vou querer saber é a receita financeira, o quanto que entrou financeiro. Tá? À medida que eu vou agora descendo aqui a pirâmide, ó, então os diretores querem saber esse nível. Já os gerentes, os analistas, de financeiros, o que eles vão querer saber? Eles vão querer saber o seguinte: o quanto que entrou, quais foram as receitas de vendas esmiuçadas, quais foram as receitas, financeiras. Então é aquela aplicação CDB que eu tenho, uma aplicação enfim, qualquer coisa financeira. As operações, mesma coisa as operações, o que eu gastei com o escritório, o que eu gastei com o departamento de vendas, departamento de marketing, as despesas financeiras que eu tive. Então, se eu paguei uma conta em atraso,
teve juros, então o quanto foi desses juros. Então, quanto mais eu detalho a minha DRE, mais o nível operacional eu estou. Quanto menos eu detalho, mais nível estratégico eu estou, tá? Mais próximo ao nível estratégico eu estou. E quanto mais eu detalho, mais próximo do nível operacional eu estou. Bem, regime de caixa e regime de competência. Esses regimes, eles são a maneira em que eu registro a entrada de dinheiro e a saída de dinheiro da minha empresa. Então, no regime de caixa, eu tenho uma característica que eu vou registrar as minhas receitas ou as minhas despesas. No regime de competência, eu tenho uma maneira de registrar as entradas, né, minhas receitas, e as saídas, minhas despesas. O regime de competência, pessoal, ele é um regime exigido pela legislação tributária. E já o regime de caixa é um regime exigido, usado para dentro da empresa. É um regime gerencial. Então, o regime de competência, ele é exigido por quem? Pela legislação. E o regime de caixa é um regime usado para nível gerencial, tá? Então, gerencial. Por quê? Qual a característica desses dois regimes? Vamos vê-los agora. Mas lembre-se, esses registros, eles indicam o momento que eu vou registrar uma receita ou uma despesa. Tá ok? Então, regime de caixa. O regime de caixa, pessoal, as receitas, tá? Elas são, ou despesas, tá? Vou falar só receita aqui porque eu vou seguir o exemplo que eu estou aqui na apostila. As receitas, elas são contabilizadas no momento em que o dinheiro realmente ele entra no meu caixa, ele entra no meu banco. O dinheiro está em minha posse, tá? Eu não sofro possibilidade de calote. O dinheiro entrou, registrei essa minha receita, tá? Então, um exemplo aqui. Eu faço uma venda de R$100. E essa venda eu acordei com o meu comprador para receber daqui a 60 dias. Então eu emiti um boleto. Esse boleto é datado de 60 dias após a data de hoje. Em que momento eu vou registrar essa venda? Eu vou registrar essa venda, pessoal, daqui a 60 dias. Então daqui a 60 dias, assim que o meu cliente pagar o boleto, eu registro a venda. Então a venda é de R$100. Entretanto, nada impede, ou melhor, eu tenho que obrigatoriamente fazer o quê? Dar baixa no estoque do meu produto. Então eu vendi uma coisa para um cliente, vou receber daqui a 60 dias, só que eu dei baixa no estoque. Por quê? Porque aquele produto foi embora, tá? Emiti a nota fiscal. Então vendi, tá aqui a nota fiscal, tá aqui o produto e tá aqui o boleto para 60 dias. Quando que eu vou registrar essa venda? Eu vou registrar no momento que eu receber esse dinheiro, tá? A mesma coisa acontece para despesa. Então eu tenho uma despesa de energia. Então no mês de abril, por exemplo, eu consumi energia no valor de R$600. Só que a minha conta de abril, ela vence quando? A minha conta de abril vence em maio. Vence no dia 20 de maio. Olha, no dia 20 de maio eu vou lá e pago a minha conta de despesa de energia do mês de abril. Então, pelo regime de caixa, eu vou registrar uma despesa
no dia 20 de maio, tá bom? Então é dessa maneira que trabalha o regime de caixa, tá? O regime de caixa, ele é um regime usado para nível o quê? Nível gerencial. Não é legislação. É para usar dentro da empresa. Não é para legislação. Tá bom, pessoal? Agora vamos falar do regime de competência. O regime de competência, pessoal, ele existe devido à necessidade da legislação tributária, tá ok? Então veja, no regime de caixa eu vou registrar a minha receita quando eu recebo. E já no registro de competência, então veja, registro de competência, ó, eu vou registrar a minha receita no momento em que eu faço o quê? No momento em que eu realizo a venda. Então, assim que eu realizar a venda, eu registro a minha receita, independente se eu recebi ou não. Tá? Na hora que eu emito a nota fiscal, pelo regime de competência, eu tenho que registrar esta receita. Mas por que ocorre isso? Porque, como eu disse, é a legislação tributária que exige que você adote o regime de competência. Para o fisco, né, como o fisco a gente entende, receita federal, receitas estaduais, receitas municipais, né, Secretaria Municipal, Secretaria da Fazenda Municipal, Secretaria da Fazenda Estadual. Por quê? Porque para eles, na hora que eu emito a nota fiscal, o fisco não quer saber se eu recebi o dinheiro ou não. Ele quer saber que eu tive uma venda, e aí ele vai incidir os tributos em cima. É nesse momento que o fisco ele vai ter o direito de te exigir algum imposto, tá? Por isso que a gente vê campanhas, né, dos governos falando assim, né, incentivando a população a exigir notas fiscais, né, em compras, né, até dando alguns prêmios para as notas fiscais, né? Porque é dessa maneira que o governo, ele na hora que uma empresa emite uma nota fiscal, o governo consegue tributar essa venda, né? E aí, com os impostos que foram recolhidos das vendas, aí o governo começa ele vai ter dinheiro em caixa para poder fazer, né, as benfeitorias para o cidadão, para a sociedade. Então, o regime de competência ele é esse. Eu fiz a venda, se eu recebi ou não do meu cliente, se eu tomei calote do meu cliente, recebendo ou não, eu registro esta venda, tá? Porque o fisco ele vai vir exigir os impostos referentes a esta venda, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma comparação aqui daquele mesmo exemplo nosso, só que agora vamos fazer um desenho, né, para nós podermos comparar, né, quando é que o dinheiro vai ser registrado pela empresa. Então, eu estou aqui. Então veja, então a gente vai fazer aqui, ó, meu regime de caixa, tá? Então vamos fazer na cor vermelha. Vamos entender quando que uma venda de R$100 vai ser registrada no caixa, tá?
Vamos fazer aqui uma linha do tempo. E nesta linha do tempo que eu tenho, vamos supor que data 0, 30 dias, 60 dias e 90 dias, vai. Então vamos registrar aqui, ó, a data 0, suponho que a data 0 seja em março, tá? Então aqui eu fiz uma venda de, vamos pôr aqui, R$100. Aqui é independente de regime, tá? Se é regime de caixa ou regime de competência, tá? Aqui nós temos 30 dias, 60 e 90 dias. Então nós temos aqui, ó, abril, maio e junho. Então vamos lá, pessoal. Se eu estou falando de regime de caixa, eu fiz uma venda em 2 vezes de R$100, tá? Essa venda aqui, ela vai ser uma venda parcelada em 2 vezes, 30 e 60. Então, em abril, o meu cliente pagou R$50 e em maio ele pagou mais R$50. Então, pelo regime de caixa, pessoal, eu vou registrar essa entrada quando? Então, a venda foi em março, mas eu vou receber em abril, eu recebo R$50, tá? Em maio eu vou receber R$50. Fiz a venda em março, R$100, emiti nota fiscal, entreguei a mercadoria e no nosso exemplo aqui emiti 2 boletos, eu peguei 2 cheques, tá? De R$50 para 30 e 60 dias. Então é assim que eu vou registrar na minha DRE caixa. Caixa é voltado para gerencial, tá? Pela legislação, a DRE ela vai registrar pelo regime de competência. Então, a DRE ela foi planejada para registrar fatos pelo regime de competência, tá ok? Então, em azul aqui vai ser o nosso regime de competência. Então, aqui eu tenho aqui competência. Então, meus R$100. O que acontece? Eu vendi em abril R$100. Vendi em março, professor, está se confundindo. Então, em março eu vendi R$100. O que vai acontecer? Quando que eu vou reconhecer esta receita? Em março. Então, aqui, ó, em março eu registro essa receita. Mas, professor, eu não recebi. Eu entreguei a mercadoria, entreguei a nota fiscal, entreguei os boletos para 30 e 60. Não recebi esse dinheiro. Não interessa, eu tenho que registrar. Por quê? É com a nota fiscal que você emitiu que os fiscos vão saber que você vendeu. E aí eles vão tributar você. Então você vai ter que pagar os impostos em cima desses R$100. Recebendo ou não esses R$100 do seu cliente. Se você tomar calote, você vai ter duas despesas. Uma do calote que você não recebeu os R$100 e outra dos impostos que você tem que pagar. Tá ok? Existe mais detalhes sobre isso, mas a grosso modo é assim que funciona a coisa, tá? E por que eu falei tudo isso, pessoal? E por que eu falei tudo isso? Eu falei tudo isso por quê? Porque a DRE original ela é feita em cima do regime de competência e a DRE gerencial, que ela é, digamos assim, ela é usada dentro das empresas, né, para saber para onde o dinheiro está entrando e está saindo. Porque veja, é muito comum um empresário ele falar o seguinte, ainda mais empresário de pequenas e médias empresas, tá? Poxa, entrou tanto dinheiro na minha conta, vendi tanto, realizei tanto serviço, mas cadê esse dinheiro? Para onde esse dinheiro foi?
Ele entrou, mas cadê? Então a DRE gerencial serve para isso, para você especificar, ó, saiu esse valor para tal coisa, paguei essa conta, paguei isso. Então é uma maneira da pessoa saber para onde está indo o dinheiro, tá? E já a DRE pelo regime de competência, né, serve para quê? Serve para os acionistas, na verdade serve para os acionistas, né? Os acionistas saberem quando que a empresa teve receita, teve despesa. Então essa também é uma demonstração que ela é emitida lá juntamente com o balanço patrimonial, é feito tudo uma vez só, né? E serve para a empresa, né, saber o seguinte, em termos de tributação, o quanto que ela vai ter que pagar com relação às vendas que ela teve, tá? Então aqui, ó, foi o que eu falei, ó, a legislação regime de competência é mais usado em viés contábil, tá? Que é definido pela legislação fiscal, tributária. A de caixa tem um viés gerencial e a legislação e a competência, né? O regime de competência tem um viés contábil, tá? Então vamos supor o seguinte, ó, vamos aqui em algum exemplo usando esses dois, vamos dar um outro exemplo aqui na apostila usando esses dois regimes para tentar tirar todas as dúvidas que nós temos, né? Então vejam, suponha que eu tenho um pintor, tá? Eu tenho uma empresa, aí eu contrato lá um pintor. Esse pintor ele é do tipo MEI, tá? Ele é um microempreendedor individual. Tá? E esse pintor ele faz um serviço de pintura, lógico, né? Que ele cobrou lá R$3.000. Então suponha o seguinte: suponha que esse pintor ele iniciou o serviço numa segunda-feira. E aí ele terminou na segunda-feira seguinte. Então ele ficou ali, né, 7 dias, 8 dias ali trabalhando. 8 dias úteis trabalhando. Bem, ele acabou na segunda-feira seguinte e chamou lá o responsável que o contratou. O responsável foi lá, analisou o serviço e falou: ok, tá aprovado o serviço. Esse MEI ele vai emitir uma nota fiscal na quarta-feira. Ele vai lá, emite uma nota fiscal na quarta-feira e entrega na empresa na quarta-feira. A empresa ela concentra os pagamentos dela de serviços assim, ela concentra na sexta-feira o pagamento. Então o que ele fez? Ele fez esse serviço em 2 vezes, tá? Então é uma entrada e daqui a 30 dias vai pagar o restante. Veja, pelo regime de caixa, o pintor vai registrar uma receita de R$1.500 na sexta-feira e daqui a 30 dias vai registrar mais R$1.500. Tá? Por quê? Por caixa, as receitas elas são registradas na hora que o dinheiro entra. A empresa ela vai registrar uma despesa de R$1.500 na sexta-feira, porque foi na hora que saiu, e daqui a 30 dias vai registrar mais uma receita de R$1.500, tá? Regime de caixa. Veja, a emissão da nota fiscal para o regime de caixa não influenciou nem como receita para ele, nem como despesa para a empresa que o contratou. Já no regime de competência, o que acontece? No regime de competência, o pintor vai registrar a receita de R$3.000 na quarta-feira,
quando ele emitir a nota fiscal, independente de ter recebido ou não. Já o fisco, ele vai... Porque o fisco vai tributar os impostos sobre esses R$3.000, tá? Sem levar em conta se o pintor recebeu esse dinheiro ou não. Regime de competência. Já a empresa, ela vai fazer o quê? Ela vai registrar uma despesa de R$3.000 assim que receber a nota fiscal, tá? Recebe a nota fiscal e registra a despesa, independente se ela pagou ou não. Que ela vai pagar na sexta-feira, em 2 vezes, aquela história que a gente viu no regime de caixa. Olhem, fazendo uma ressalva aqui, eu considerei, né, uma situação muito simplificada. A legislação tributária ela é mais complexa, então possa ser que devido ao cara ser MEI, ele tem alguns benefícios ou não sei, mas a grosso modo é assim que funciona, tá? Essa parte de tributação, a grosso modo. Então aqui foi um exemplo, foi um modelo, digamos assim, tá? Muito simplificado da prática. É mais para vocês entenderem sobre regime de caixa e regime de competência, né? Porque a DRE ela é usada para isso, nesses 2 regimes. Lembrando que, né, para finalizar, pessoal, lembrando que a DRE oficialmente ela obedece ao regime de competência e ela é emitida, ela é publicada juntamente com o balanço patrimonial no final do ano. Porém, as empresas podem usar a DRE no regime de caixa com viés gerencial para poder saber o que entrou e o que está saindo, tá? Pessoal, então vamos terminar por aqui. Na próxima aula a gente continua, tá, com um exemplo de uma DRE. Até mais!